simbólico muito grande, porque é um rival do São Paulo, tinha o tabu aqui, que é a coisa que pesa, que o futebol é feito, falo isso quase sempre, da relação dos jogadores com o torcedor. Então é um tipo de vitória que traz alegria para o torcedor, traz ânimo, traz também um contentamento para o time e acho também pelo que o time já passou nesse ano que eu estou aqui, é uma vitória para a gente encarar com bastante serenidade. A gente derrotou um grande adversário, que tem um excelente treinador, uma das maiores referências do país, e que tem um grande elenco também, jogadores de ponta, jogadores com nível de seleção brasileira. Então a gente tem que saber valorizar o jogo de hoje, mas saber que quarta-feira a gente tem um jogo super difícil contra o Fortaleza, que a gente tem que recuperar as nossas energias para estar totalmente inteiro lá nesse jogo de quarta. Guilherme Pradella, CBN. Vou passar para o próximo. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Apesar das dificuldades que aconteceram, teve as eliminações dessa temporada, enfim, o nosso colega já chegou a citar os seus bons números em clássicos pelo São Paulo, né? Tendo em vista esse aproveitamento, eu gostaria que você respondesse se você entende que a pressão em cima de você, como treinador mesmo, é muito acima de uma média do futebol brasileiro por conta do seu estilo de jogo. Porque pegando esses números dos clássicos, é claro que você tem um aproveitamento bom, mas mesmo assim você sempre está pressionado por conta do seu estilo, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Talvez tenha, não vou negar, mas eu acompanho pouco o noticiário, chega até mim, embora eu acompanhe quase nada, esse tipo de pressão externa chega até mim. Mas eu acho que tudo que a sociedade enxerga como diferente traz uma certa rejeição, um combate mais intenso, mas está tudo bem. Quando é um combate respeitoso, eu acho que é super saudável ter ideias diferentes. O grande problema é quando tem desrespeito e as pessoas não enxergam as coisas como devem ser enxergadas. O São Paulo, quando perdeu, a gente tem dois resultados que pesam muito sobre o São Paulo, principalmente a derrota para o Mirassol, que é uma coisa que a gente tem que saber conviver, absorver e continuar trabalhando, e a derrota do Binacional lá na altitude. No restante da temporada, a gente tem feito jogos, a maioria dos jogos tem jogado bem, e hoje foi mais um jogo que jogou bem e conseguiu converter as chances de gol, fez 2 gols e não tomou nenhum, diferente do jogo do Inter, que a gente foi dominante, do Santos, do próprio Curitiba, e hoje a gente conseguiu. E não é achar que hoje está tudo muito bom, hoje a gente jogou bem e tem falhas para serem corrigidas, como a gente não achou, pelo menos aqui internamente, que estava tudo ruim, como tentou se apregoar por aí. A gente sempre tem coisa para melhorar, quando ganha e quando perde. Agora sim, Guilherme Pradella, CBN. Pradella, você está com algum problema técnico? Ivan Drago, do Transamérica, por favor. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Ivan. 2 aspectos, por gentileza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Luan, se ele te deu um equilíbrio no meio-campo, nas 2 fases, né, na ofensiva e na defensiva, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a transição que o São Paulo tem feito, né? São Paulo tem conseguido gols, são 5 em 2 jogos, hoje o segundo gol começou no Volpi e terminou no Vitor Bueno, mas eu gostaria que você falasse sobre a transição, quanto você está satisfeito com essa velocidade que o São Paulo tem colocado nessas transições. Se você acha que em determinados momentos o time breca e poderia colocar mais velocidade para surpreender o adversário. Eu acho que em um ou outro momento, sim. Hoje eu achei que soube aproveitar bem, a maioria das vezes, que não existe time perfeito que vai acertar tudo o tempo todo. Eu acho que hoje o time foi equilibrado nesse sentido. O gol foi
o resultado disso, mas a gente teve outras chances que a gente não concluiu, acabou não fazendo o gol, mas que a gente conseguiu, assim que passava a primeira linha de marcação, acelerar o jogo. Acho que no primeiro tempo do Atlético Goianiense a gente falhou um pouco nesse quesito, a gente foi um time um pouco mais lento do que poderia ter sido no primeiro tempo, no segundo tempo já corrigiu, e hoje foi uma partida muito equilibrada, fez as transições como devia ser feito, em sua maioria, se defendeu bem, e teve um jogo de controle, que é a característica principal do time, de uma maneira muito plena, com poucos erros. Então foi um time que hoje me agradou bastante. E quanto ao Luan, é um jogador hoje diferente do ano passado. É um jogador que sempre, esse equilíbrio defensivo, a gente saberia que ia ganhar com a presença dele. Mas o Luan hoje ele é muito mais que um jogador que traz equilíbrio defensivo. É um jogador que, com muito recurso técnico, que eu acho que foi subestimado a transição dele para a equipe profissional, por conta dele sempre ter um poder forte na marcação, mas ele é um jogador que joga num nível muito alto tecnicamente. Então esse tempo e esse ano serviu para que ele fosse adquirindo confiança no jogo dele de construção. Então ele fez uma partida hoje excelente, tanto na construção quanto no equilíbrio defensivo que ele acaba dando para a equipe por conta da característica pessoal dele, de ser um jogador muito forte e que sabe ler bastante o espaço defensivo do time. Fernando Caetano, Fox Sports. Boa noite, Diniz. Diniz, parabéns pela vitória. Eu queria saber se com a entrada do Luan, esse equilíbrio alcançado no meio-campo, na saída e também na marcação, na saída para o jogo e na marcação, você entende que essa é a formação ideal para o sucesso do São Paulo daqui para frente? Não existe uma formação ideal, acho que a gente tem que ir melhorando o time. Gostaria de abrir um parênteses para falar que, assim, contra o Inter, a gente jogou com o Tietê na função do Luan e foi super equilibrado. Só que a gente não sabe por que as bolas não entram. Aquele jogo não entrou. Contra o Santos também foi um time equilibrado, jogou muito bem. E a gente teve partidas antes da pandemia, o Tietê jogou na função, o time também estava equilibrado. O importante é falar do Luan, como a gente já falou, que eu acho que ele traz de fato esse equilíbrio, mas acho que a gente fez grandes partidas com o Tietê na função. E hoje o Tietê jogando em outra posição também foi muito bem, foi muito dinâmico, conseguiu assim, dar muita mobilidade para o time, foi presente na parte tática, no ataque, no meio e na defesa. Assim como os outros jogadores que participaram hoje, a entrada do Vitor Bueno, do Toró, e o gol do Vitor Bueno. Então, assim, que foi importante para a gente mostrar que esses jogadores eles são bons. Em determinados momentos podem ter feito partidas não tão boas, mas são jogadores muito bons, excelentes jogadores que podem e vão ajudar muito o São Paulo ainda. Eduardo Afonso, ESPN. Diniz, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Diniz, eu queria aproveitar, se você me permitir, né, projetar um pouquinho, porque talvez a gente não converse mais até o jogo contra o Fortaleza, que é a estreia do São Paulo num torneio tão importante como a Copa do Brasil. Então eu gostaria de saber de você, como é que se ganha um torneio como esse, né? Como é que se avança num torneio como esse, quando só restam os 16 principais clubes? E o Rogério Ceni sempre que elogiou muito, sempre até comparou muito os estilos de trabalho. Então, se você puder responder também, como se vence um treinador que tem um estilo de trabalho muito parecido com o seu, ou pelo menos uma filosofia muito semelhante à sua, por favor. Sim, saber como se ganha, acho que ninguém sabe como se ganha, é mais fácil saber como se perde, né? Acho que a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer para aumentar a nossa chance de ganhar. É um campeonato muito duro, muito difícil, e a gente tem que fazer, continuar com o nosso trabalho, ser bastante consistente. Eu acho que a consistência, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, na Copa do Brasil você não tem chance para errar. De mata-mata, são 2 jogos que definem se você passa ou não. Nós vamos jogar contra um grande adversário. Eu acho que o Rogério do Fortaleza faz um trabalho de ponta excelente. Os elogios que ele tece a mim, eu devolvo todos eles para o Rogério. É um dos treinadores que tem mais consistência de trabalho desde quando ele assumiu o Fortaleza. É um time difícil de jogar aqui em São Paulo, e lá em Fortaleza é mais difícil ainda. Então a gente tem que se preparar bem, saber enfrentar,
um adversário tão forte, que tem jogado tão bem. Não foi surpresa para mim eles ganharem do Atlético Mineiro, porque o Fortaleza tem chance sempre de ganhar de todos os adversários que ele joga contra, porque é muito bem treinado. E jogadores que se encaixaram e que conseguem cumprir de maneira muito bem aquilo que o Rogério determina na parte tática. Então, é uma coisa que a gente já jogou contra algumas vezes. Então, a gente tem que se preparar bem para poder chegar forte lá em Fortaleza e fazer uma grande partida. Chico Garcia, TV Bandeirantes. Diniz, boa noite a todos. Você sempre diz que quando as pessoas vão criticar o seu sistema de construção ofensiva que vem desde o goleiro, desde a defesa, as pessoas pegam raras oportunidades de falha para criticar isso. Eu queria saber se hoje tem um gostinho especial ter acontecido aquilo que você planeja. Vir desde o goleiro, troca de passes até infiltrações e acontecer o gol da vitória que selou a vitória. E também sobre o Igor Vinícius, né, que sofre o pênalti do primeiro gol e aparece nesse segundo dentro da área dando uma assistência. Obrigado. Começar pelo Igor, é um grande talento que a gente tem, um jogador ainda em construção, que melhora cada vez mais, oscila um pouco ainda por conta da idade, mas é um jogador que tem tudo para brilhar muito com a camisa do São Paulo e, na minha opinião, seguir carreira na Europa. É um jogador que tem muito recurso físico, muito recurso técnico, e a estrada dele tende a ser uma estrada de muito crescimento. Fico muito feliz por ele ter participado tão bem do ataque, que é uma característica muito própria do Igor, e na defesa ele fez um jogo muito bom também. Então ele vai se equilibrando nisso e espera e acredita muito que ele vai deslanchar cada vez mais. Quanto às críticas ao gol sair lá de trás, não é uma coisa que tem para mim, não tem gosto especial, isso aí é uma rotina que eu faço, a maneira que eu acredito. E às vezes as pessoas gostam de ver números, assim, só você ver quantos gols São Paulo já fez saindo do pé do Volpi, do pé dos zagueiros. E quando você toma um gol como tomou lá na IDU, por um erro de tomada de decisão, às vezes o trabalho, as pessoas tentam fazer uma crítica exagerada, mas eu sou muito consciente daquilo que eu faço, sou muito convicto, e não é porque a gente fez hoje isso e fez o gol que tá tudo certo. E quando tomou o gol contra a LDU, tá errado. Isso é uma proposta de jogo que eu acredito muito, a gente treina muito para que isso aconteça, os jogadores estão dominando cada vez mais esse tipo de recurso, e a tendência é que o time consiga cada vez mais jogar melhor dessa forma. Pedro Nascimento, TV Gazeta. Boa noite, Diniz, parabéns pela vitória hoje. Eu queria pegar a carona na pergunta do Chico e falar um pouco sobre os laterais do São Paulo. Você tem um meio-campo de jogadores de muita capacidade de construção e, no momento, pelo menos, um time sem atacantes de velocidade pela beirada, sem extremos, sem pontos, enfim. Eu queria saber se os laterais do São Paulo, tanto o Reinaldo quanto o Igor Vinícius, eles compensam essa falta de atacante de velocidade pelo lado do campo e como fazer para compensar esse avanço dos laterais e não sofrer defensivamente, coisa que eu acho que o São Paulo fez bem hoje, mas queria saber de você quais são os mecanismos para impedir que isso aconteça. Eu acho que, quanto à sua pergunta, parabéns pela pergunta, é claro que a gente consegue dar amplitude com os laterais e a gente tem mecanismos, mais de um mecanismo para poder se proteger. Quando a gente toma transições muito fortes, não é porque o lateral está apoiando, é porque a gente joga de maneira equivocada, ou joga de maneira muito acelerada, ou força muito passe por dentro, ou erra no início da construção. Quando a gente joga de uma maneira mais consciente e consistente, como jogou hoje, sabendo que a gente não podia ceder contra-ataque, que era um contra-ataque muito forte, que o Palmeiras tem, com o Wesley, com o Veron, com o William, a gente poderia sofrer. Então, quando o lateral está indo, às vezes a gente consegue até liberar os dois laterais ao mesmo tempo, que não tem problema, mas depende da maneira como a gente faz a construção e aonde a gente comete os erros. Se a gente cometer os erros nas regiões treinadas, esperadas, a gente dificilmente vai sofrer contra-ataques perigosos. Agora sim, Guilherme Pradella, para fechar a entrevista coletiva.
Boa noite, Diniz. Eu queria que você falasse com relação à zaga do São Paulo, especificamente sobre o Diego. Tá saindo ou não? Só para confirmar. Eu estou ouvindo. Ah, tá, perdão, é porque já teve 2 vezes erro. Especificamente sobre a zaga e mais especificamente sobre o Diego. Eu estava acompanhando alguns números dele. Duelos aéreos, ele é basicamente impecável. Pelo alto, São Paulo, com ele, aparentemente não tem sofrido mais. E agora ele tem um outro companheiro que é o Bruno Alves, que também é muito bom nesse sentido. Eu queria saber se a bola aérea do São Paulo, com esses 2 jogadores, ela fica mais segura defensivamente com jogadores com essa característica? Certamente fica. O Bruno Alves, ele é bom no jogo aéreo, também é um jogador muito forte defensivamente. Duelo individual, ele vai muito bem, tem muita velocidade, tem muita leitura. E o Diego da mesma forma. Então, a sua pergunta, pela estatura dos jogadores e a maneira como eles se posicionam e a agressividade que eles têm no jogo aéreo, a gente fica bem servido nesse quesito. Muito obrigado a todos. Fechamos aqui a entrevista coletiva. Bom domingo, boa noite. Tchau, tchau. Qual o programa? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.